A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma honra, é um prazer enorme estarmos mais uma vez dando início a mais uma live, né? Uma live Palavra de Esperança, né? Essa live é uma live que foi idealizada pelo nosso pastor Rubens, da Igreja Batista Missionária. Essa live ela foi idealizada desde o início da pandemia, né? E o nome da live, né? Esse momento que nós temos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, todas as semanas, tem sido um nome bem sugestivo, né? Palavra de Esperança, né? E nós estamos nesta manhã aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra de esperança ao seu coração, meu amado irmão, ao seu coração, amado ouvinte da palavra de Deus, né? Nós louvamos a Deus pelos seus benefícios, louvamos a Deus pelo seu cuidado, louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Nós vamos começar a palavra de esperança nossa desta manhã, deste dia. Vamos iniciar com uma oração, né? Então convido você que já está aí participando, já está aí acompanhando a nossa live nesta manhã, para juntos nós fazermos uma oração, né? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, mais uma vez, para podermos adorar o Teu santo nome, bendizermos o nome santo do Senhor. Independente, Senhor, das circunstâncias, independente das situações, ainda que estejamos no meio de uma pandemia, mas nós, Senhor, nascemos para te louvar, nós existimos e devemos a nossa total existência ao Senhor, e nós só existimos para o teu louvor e para a tua glória. Por isso que nós estamos aqui para te adorar, não por aquilo que o Senhor faz ou pode fazer, não pelo teu poder, mas nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, por quem o Senhor é. E o Senhor é nada mais, nada menos do que o Criador do universo. O Senhor é nada mais, nada menos do que o nosso Redentor, o nosso Salvador. O Senhor é nada mais, nada menos do que o nosso amigo, o nosso Deus. O Senhor é nada mais, nada menos do que o nosso Pai Celestial. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é digno. O Senhor tem toda a dignidade de receber a nossa adoração. Amado Deus, nós estamos nesta manhã aqui também para poder ministrar, propagar a mensagem da tua palavra, a mensagem do Senhor, e te pedindo, Senhor, neste momento, que a tua palavra, nesta manhã, tanto louvada, tanto a mensagem ministrada, pregada, que ela encontre um espaço nos corações, que não volte vazia, e que o Senhor venha de uma forma maravilhosa, de uma forma impactante, falar com cada um nesta manhã. Fica conosco nesta manhã, Senhor, nos abençoando, nos dirigindo. Abre-nos a porta da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Jó. Nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo, livro de Jó, no número 14. Jó 14.
versículos 7, 8 e 9. Nós vamos fazer a leitura desses 3 versículos. Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Pronto, Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Amém? Então vamos ler novamente, meus amados, para fixar, né? Acompanha aí, diz assim, ó: porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Amém? Então, meus amados irmãos, esse é o texto bíblico, né, que nós vamos estar usando para trazer a reflexão da palavra de Deus nesta manhã. Né? Eu quero fazer mais uma oração, né? Agradecendo ao Senhor por esta leitura, pela leitura da palavra do Senhor. Mas após a oração, nós vamos louvar a Deus, né? Só depois do louvor é que nós vamos estar refletindo na palavra de Deus. Então, vamos orar mais uma vez. Nós temos, né, o maior prazer em estar orando, né? E quantas vezes a gente orar, né, não é perca de tempo, é bênção para as nossas vidas. Oramos, fizemos uma oração inicial e agora vamos orar novamente pela palavra, agradecendo ao Senhor por a palavra que nós lemos, né, e pedindo que o Senhor venha falar conosco. Oremos. Maravilhoso Deus, né, nesse momento agora, Senhor, te dou graças, te louvo por a oportunidade de estar meditando na tua palavra, pela oportunidade de estar diante da tua palavra. Temos lido, Senhor, esse texto da tua palavra, que é muito importante, muito interessante, que tem uma mensagem muito impactante para as nossas vidas. Além, Senhor, da mensagem que o próprio texto tem, nós sabemos que o Senhor pode abrir a porta da palavra e nos revelar, né, de forma profunda o que esta palavra ainda pode falar de uma forma mais impactante ainda com as nossas vidas. Por isso te pedimos, Senhor, que abra-nos nesta manhã a porta da tua palavra e que o Senhor venha falar conosco de forma maravilhosa como sempre, pois nós carecemos diariamente de ouvir o teu falar. Nós carecemos diariamente, Senhor, desta comunhão contigo. Né? Tantos quantos ouvirem, estiverem acompanhando esta programação, acompanhando esta live, certamente, Senhor, estão ansiosos por ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem transformadora,
uma mensagem, né, conscientizadora, uma mensagem que venha falar de forma profunda. Que o Senhor, como sempre, assim o fale, que não seja eu, Senhor, que tão somente uma vez mais o Senhor venha me usar como instrumento teu, porque eu me coloco como absolutamente nada e ao mesmo tempo como um instrumento teu, a quem o Senhor possa usar e possa falar de forma maravilhosa com cada um dos ouvintes e irmãos que estão acompanhando essa live. Abençoa cada um, Senhor, dos ouvintes, que esses tenham o coração aberto para a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa, de fato, entrando nas suas vidas, ser aplicada nessas vidas e que cada um possam terem as suas vidas transformadas pelo poder da Tua Palavra. Assim, Senhor, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos louvar a Deus, né, com um hino de louvor. Nós vamos cantar um hino. Eu não sei se os irmãos conhecem, não sei se os ouvintes já ouviram, mas é uma canção que eu acho muito bonita, né? E eu gostaria de louvar a Deus com esta canção. Vamos estar louvando a Deus. O que mais vou querer? Se Jesus é real, o que mais vou querer? Se Ele é minha paz, o que mais vou querer? Se eu não ando mais só, o que mais vou querer? Se comigo Ele está, se comigo Ele está, a vida tem valor, há motivos para respirar e viver o amor, e vivendo o amor, nenhum mal sofrerei. O que mais vou querer? Se Jesus é meu Rei, o que mais vou querer? Se Jesus é real, o que mais vou querer? Se Ele é minha paz, o que mais vou querer? Se eu não ando mais só, o que mais vou querer? Se comigo Ele está, se comigo Ele está, a vida tem valor, há motivos para respirar e viver o amor,
Jesus é meu Rei. Amém? Graças a Deus. Eu quero louvar ao Senhor com uma outra canção. Esta canção ela é endereçada especificamente para todos aqueles ouvintes da Palavra de Deus. Você, meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, que precisa de uma esperança para a sua vida, mas aquilo que você almeja para a sua vida, né, você não entende, e por você não entender, não é justamente o que você realmente precisa. Aquilo que você almeja não é o que você precisa. E por meio desta canção que eu vou cantar agora, eu quero que você reflita sobre o que é realmente que você precisa, para que você tenha esperança naquilo que você realmente precisa. Então vamos louvar a Deus com esta outra canção. Há tanto tempo você anda triste, tenta e não consegue ser feliz. Depois de tantos desenganos, não tem mais fé no amor humano. E é como uma planta que não tem raiz. Eu que na vida andei sofrendo tanto, sei muito bem o que é a solidão. E o que você está vivendo, eu já vivi, por isso entendo o que está sentindo seu coração. Eu já andei perdido em tantos caminhos, com o coração ferido em tantos espinhos. Agora tenho Cristo e não sou mais assim, pois o seu Espírito veio morar em mim. Já chega de sofrer, de viver assim tão triste. Já chega de chorar, felicidade existe. Você precisa crer nesse Deus que eu acredito. Precisas conhecer o amor de Jesus Cristo. Já chega de sofrer, de viver assim tão triste. Já chega de chorar, felicidade existe. Você precisa crer nesse Deus que eu acredito. Precisas conhecer o amor de Jesus Cristo. Precisas conhecer o amor de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus, né? Na realidade, tem muita gente
que tem esperança em muitas coisas, né? Mas a verdadeira esperança, né? No fundo, a verdadeira esperança que todos têm é uma esperança de felicidade. E muita gente está em busca desta felicidade. Só que eu já falei aqui em outras palavras, em outras reflexões que eu trouxe, que a verdadeira felicidade, o segredo da verdadeira felicidade é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo, ele nos faz felizes. Então, quem pode de fato nos dar felicidade não são os prazeres mundanos. Quem pode nos dar felicidade não são os vícios. Quem pode nos dar a felicidade não é uma pessoa, uma outra pessoa, não pode nos fazer felizes, né? Quem pode nos fazer feliz é somente a pessoa bendita de Jesus, né? Então, queridos, né, que você possa estar meditando nas letras dessas canções que nós acabamos de louvar ao Senhor, né? Eu gostaria de já estar refletindo na palavra de Deus juntamente com todos, até porque as horas elas se avançam, ela não espera por ninguém, elas se avançam e rapidamente o nosso tempo aqui se vai, e quando a gente menos espera, né, já é o momento de encerrar a live. Então, meus amados, nós vamos estar meditando na palavra de Deus hoje, né, no livro de Jó. Nós já fizemos a leitura, né? Não vamos ler novamente, porque já fizemos a leitura. Nós lemos a palavra de Deus no capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Jó. Nós lemos 3 versículos, versículos 7, 8 e 9. Né? Então vejamos, né? Meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos, o Jó, né, ele fala aqui sobre esperança. Né? Então a mensagem que nós vamos estar falando hoje é justamente sobre esperança. Né? Vamos estar fazendo uma reflexão, né, na vida desse homem, na vida desse personagem bíblico, Jó, e nós vamos ver, através dessa reflexão na vida de Jó, algo, né, da parte de Deus sobre a verdadeira esperança. Então, se você quiser um tema para essa mensagem, nós poderíamos dizer que o tema para essa mensagem é a verdadeira esperança, né? E aí eu já começo esta reflexão deixando uma interrogação para todos nesta manhã, né? Qual é a esperança que você tem? O que é que você está esperando, né? O que é que você espera? Você porventura está esperando, né, que alguém venha atender você em alguma das suas necessidades básicas? Você está esperando, porventura, né, se você é uma moça, um rapaz solteiros, você está esperando encontrar alguém para se casar? Qual é a sua esperança? Você está esperando, né, passar num concurso ou passar numa seleção, né, uma seletiva para você conseguir um bom emprego, um bom trabalho? Qual é a razão, qual é o motivo da tua esperança? Né? Você está esperando ser feliz, né, diante de situações difíceis, diante de circunstâncias difíceis, de situações caóticas? Qual é a tua esperança? Você está esperando ser feliz? É isso que você espera? Né? Qual é
o motivo, qual é a razão da tua esperança? Pelo que você espera? Nós sabemos, queridos ouvintes, queridos irmãos da palavra, ouvintes da palavra de Deus, queridos irmãos, nós sabemos que muita gente espera por alguma coisa. Eu acredito que todos estão aguardando, estão esperando por alguma coisa, né? Nós sempre temos alguma coisa por esperar. E normalmente, em meio a essa espera, né, normalmente nós esperamos por alguma coisa que venha, né, nos acontecer, ou que venha até nós, que chegue até nós como uma bênção, né? E muitas vezes nós esperamos coisas, esperamos por alguma coisa que chegue, né, até nós a curto prazo, né? Bem como também nós temos esperanças em alguma coisa a médio prazo, e também existem aquelas coisas que nós esperamos a longo prazo. A esperança, queridos irmãos, queridos ouvintes, ela tem uma outra característica interessante, que ela está diretamente ligada ao nosso futuro. Tudo aquilo que nós esperamos para o futuro. Ninguém espera por nada que já passou, né? Porque o que passou não vem mais. Já passou, já foi, né? Ninguém espera por aquilo que já está acontecendo, né? Porque aquilo que está acontecendo daqui a pouco se torna passado e não vai voltar mais. E se já está acontecendo e é algo que nós esperávamos, já é a realização da nossa esperança. Já é o cumprimento daquilo que nós estávamos esperando. Então, a esperança tem essa outra característica bem interessante. Normalmente é algo que está ligado ao futuro. Nós esperamos alguma coisa, esperamos algo ou alguma coisa para amanhã, para depois, né? Ainda que seja no mesmo dia, mas não é para o mesmo momento que você começou a esperar. Você está esperando é porque você está esperando que aconteça para mais tarde, né? Para daqui a pouco, né? Por exemplo, você está na fila de um banco, você está esperando ser atendido pelo guichê do banco. Você sabe que será atendido, mas você tem que esperar na fila até que chegue o momento em que você será atendido. Então você tem uma esperança a curto prazo aqui, que será atendida, mas que é necessário uma espera para que você possa ser atendido. Normalmente, queridos, nós não esperamos por alguma coisa quando aquilo que está reservado para nós já está pronto para ser entregue, né? Quando aquilo que está reservado para nós já está pronto para ser entregue e não tem ninguém para receber o resultado da sua espera também, nós recebemos aquilo que nós estávamos esperando. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui da questão da fila do banco. Normalmente a gente não espera quando a gente chega e não tem ninguém na fila. Se nós chegarmos no banco para ser atendido no guichê e não tiver ninguém na fila, automaticamente não tem espera. Porque tudo está preparado para você receber aquilo que se espera. Não tem ninguém para receber a sua esperança, aquilo que estava esperando, e, naturalmente, aquilo que você está para receber já está pronto para você receber. Então, não tem o que se esperar, né?
Mas quase sempre na vida nós estamos esperando por alguma coisa. Nós estamos esperando por alguém, nós estamos esperando por alguma circunstância, por algum acontecimento. Quase sempre na vida nós estamos na espera. A questão é o que é que nós estamos esperando e como é que nós estamos esperando. Como é que nós estamos esperando, né? Então, eu quero falar justamente sobre isso, sobre a esperança em Deus. Porque uma coisa é você esperar no homem. Uma coisa é você esperar por a matéria, por alguma coisa material. Uma coisa é você esperar, né, nas pessoas, nas promessas de pessoas. E outra coisa muito bem diferente é você esperar em Deus. É você ter a sua esperança em Deus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, né? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Quando nós esperamos naquilo que é material apenas, quando nós esperamos no homem, nas pessoas, nas promessas humanas, pode ter certeza que em muitas das vezes a tua esperança ela se desfaz. Pode ter certeza que a tua esperança em muitas das vezes ela morre, né? E há quem diga, pelo adágio popular, que a esperança é a última que morre. E eu digo mais, aquele que espera no homem, aquele que espera nas coisas desta vida, nas coisas materiais, quase sempre a sua esperança morre. Quase sempre a sua esperança se vai. Mas aquele que espera em Deus, né? Ainda que a sua esperança morra, essa esperança ela pode ser ressuscitada. Porque Deus é fiel. Amém? Vamos para a mensagem da palavra de Deus no texto, de acordo com o texto, né? Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que nos fala, né, sobre esperança. Quem proferiu essas palavras desse texto aqui foi o próprio autor do livro bíblico, foi o Jó, né? E quem era Jó, irmãos? Quem era Jó? Jó era nada mais nada menos do que um servo de Deus. Ele era um crente na pessoa bendita de Jesus, né? Aliás, ele servia a Deus, era um crente em Deus, né? Nós podemos ver, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, que Jó era um contemporâneo de Moisés, né? Jó era da época de Moisés, era contemporâneo de Moisés. E eu observo aqui na palavra de Deus, né? É uma das poucas pessoas, Jó é uma das poucas pessoas a quem Deus deu testemunho, né? Nós vamos encontrar na Bíblia algumas pessoas sobre quem Deus deu testemunho dessa pessoa, né? Não são muitos personagens bíblicos que eram servos de Deus, que eram heróis da fé, que eram homens de Deus, mulheres de Deus. Não são poucos os personagens que a Bíblia tem, que eram mulheres e homens de Deus. Mas para Deus dar uma declaração, para Deus dar um testemunho sobre esta pessoa, não são muitos, são poucas pessoas. E Jó é uma dessas, né? Nós vemos, por exemplo,
no capítulo 2, no versículo de número 3 do livro de Jó, Deus dando um testemunho, uma declaração, Deus fazendo uma declaração e dando um testemunho acerca da pessoa de Jó. Olha que coisa maravilhosa, né? O versículo 3 do capítulo 2 do livro de Jó diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado contra ele para o consumir sem causa. Amém? Então, irmãos, aqui um testemunho belíssimo que Deus dá acerca de Jó, né? E Deus dá esse testemunho diretamente ao inimigo das nossas almas. A gente conhece a história que justamente a partir desse testemunho, dessa declaração que Deus faz acerca de Jó, né? Existe aqui um momento em que Satanás ele acusa, né? Acusa que o motivo, a razão por que Jó é esse homem, né, tão temente a Deus, tão servo de Deus, como Deus fez a declaração, né? Ele acusa que tudo isso é por causa dos benefícios, das bênçãos de Deus na vida de Jó, né? E é exatamente também nesse momento em que Deus não faz questão, né, de mostrar para Satanás que Jó, ele é este homem de Deus, ao qual ele fez a declaração e mais, né? Nós vamos ver no final do livro, da história de Jó, né, que Jó, quando se termina todo o período da sua provação, Jó, além do homem que ele já era, temente, servo de Deus, que ele já era sincero, reto, Jó, ele acrescentou, né? Deus acrescentou em Jó, na vida de Jó, ainda mais qualidade, né? E eu vou falar sobre isso no finalzinho desta reflexão. Mas o que é que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que Jó, como todos conhecem a história, não vou assim ser detalhista na história de Jó, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que Jó, ele sofreu uma provação tremenda. Deus permitiu que o diabo roubasse tudo que era de Jó. Todas as bênçãos que Deus havia entregue a Jó, com as quais Deus havia abençoado a Jó. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, até para aqueles que criticam a verdadeira, todos aqueles que criticam a bênção de Deus na vida, né, das pessoas, certo? A verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade, irmãos, não é necessariamente o homem ser rico. A verdadeira prosperidade é o homem ter da parte de Deus aquilo que ele necessita. Existem muitas pessoas pobres que são prósperos, né, que têm uma verdadeira prosperidade. Assim como existem pessoas riquíssimas, milionárias, que não são prósperos, né? Já começa muitas vezes por um enriquecimento ilícito. E isso não é bênção de Deus. A Bíblia nos ensina que a bênção de Deus, ela é uma consequência da obediência do homem a Deus. Isso é inevitável. Se você obedece a Deus, se você obedece aos mandamentos do Senhor, se você obedece à vontade de Deus na sua vida, não tenha dúvida, você será abençoado.
Esse é o segredo, não existe outro segredo. O segredo da bênção e o segredo da maldição é esse. Se você quer ser abençoado por Deus, então obedeça a Deus. Faça a vontade do Senhor. Você quer ser amaldiçoado? Desobedeça a Deus. Viva uma vida de pecado desregrada. Ah, mas existem pessoas que vivem uma vida de pecado e eles são ricos, são milionários. E quem disse que a riqueza de muitos é bênção de Deus? Quem disse que a verdadeira prosperidade é riqueza? Né? A verdadeira prosperidade, meu amado irmão e queridos ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, a verdadeira prosperidade que vem de Deus, a verdadeira bênção de Deus, é para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que servem ao Senhor. Amém? E não é necessariamente ser rico para ser próspero diante de Deus. Certo? Existem muitas pessoas que não são ricas, mas são prósperas. Jó, meus amados irmãos, ele era rico e ele era próspero. Por quê? Porque ele era temente a Deus, sim. Ele era servo de Deus, não tenha dúvida que a riqueza que Jó tinha era bênção de Deus na vida dele. Até porque tudo que nós temos nesta vida foi Deus que nos deu, né? Eu sempre costumo dizer que a gente entra na vida sem nada e sai dela sem nada, do mesmo jeito. Independente de que nesta vida tenha sido rico ou pobre. Você nasceu sem nada, até nu, né? E você morre também sem nada, não leva nada dessa vida. Tudo que nós adquirimos nesta vida é Deus que nos dá. É Deus que permite que nós possuamos. Logo, logo nós somos despenseiros de Deus, somos mordomos de Deus nesta terra. Certo? Mas a verdadeira prosperidade é simplesmente a bênção de Deus que vem a nós, né? Sem qualquer... que vem a nós como consequência da nossa obediência a Deus, que vem como consequência de nós sermos esses verdadeiros servos de Deus, homens e mulheres tementes a Deus. Jó era esta pessoa que era próspero e que na sua prosperidade ele era rico. Mas a palavra de Deus nos diz que ele perdeu tudo. Ele perdeu toda a sua riqueza, né? Ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde. Jó perdeu tudo. Riquezas, né? Jó perdeu a saúde, Jó perdeu seus amigos, seus melhores amigos, Jó perdeu os amigos, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Alguém pode dizer, não, mas ele não perdeu a esposa. E nem ele tinha como perder a esposa. Porque a esposa de Jó era carne da sua carne. Ou seja, ela fazia parte do ser que era Jó. Né? Tanto é que ela também foi parte da aflição de Jó. Né? Ela foi parte da aflição de Jó, porque a aflição de Jó ela foi uma aflição totalmente exterior. Em momento algum, Deus permitiu que o diabo tocasse no espírito de Jó. Mas o diabo pôde tocar, irmãos, na alma, pôde tocar no corpo, pôde tocar no intelecto, pôde tocar em tudo quanto era área da vida de Jó. Inclusive, pôde tocar na sua costela, a sua esposa, né? A ponto dela mandar ele amaldiçoar ao seu Deus e morrer, né? Dar fim àquela situação, né? Isso, irmãos, porque o sofrimento era muito grande. Era um grande sofrimento. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando nesta manhã. Foi este homem aqui, né, que proferiu essas palavras aqui. Ele estava sofrendo de forma ferrenha, mas
ele fez aqui uma ilustração belíssima daquilo que é a verdadeira esperança em Deus. Se tem uma coisa que em Jó jamais iria morrer, era a esperança. Porque a esperança que ele tinha não estava depositada no homem, não estava depositada nas pessoas, não estava depositado nos seus amigos, não estava depositado na sua esposa, não estava depositado em nada desta vida, em nada desta terra. A confiança de Jó, a esperança de Jó estava depositada em Deus. Então Jó ele fala nessas palavras: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Olha o que ele segue dizendo: e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no tronco, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Vamos entender o que era que Jó estava falando aqui. Jó falou de algo completamente natural aqui. Porém, ele nos traz aqui uma lição sobre esperança, uma lição plenamente espiritual. Então vejamos. Meus amados, uma planta, ela nasce, ela tem todo um processo, né, até um processo de crescimento, até que ela se torne uma árvore frondosa, uma árvore adulta, né? Quando ela se torna uma árvore adulta, ela já tem um tronco já grosso, ela já tem as suas raízes muito bem afixadas no solo e quanto mais adulta essa árvore for, as suas raízes estão cada vez mais fixas no solo, né? Quando a árvore ela é adulta, ela tem já seus muitos galhos, tem muitas folhas. Se ela é uma árvore frutífera, ela vai produzir muitas flores e, consequentemente, muitos frutos, né? Mas nós sabemos que na vida, né, dadas as circunstâncias, muitas vezes árvores são cortadas. E Jó estava falando dessa observância de uma árvore cortada. Quando uma árvore ela é cortada, normalmente ela é cortada no seu tronco. Quando a árvore ela é cortada, normalmente ela é cortada no seu tronco. Se alguém não quer uma árvore no seu terreno, se alguém não quer uma árvore no seu quintal, no seu muro, se alguém não quer uma árvore na sua propriedade, né, normalmente ele manda cortar. E quando a árvore ela é cortada, geralmente ela é cortada no seu tronco. E quando a árvore, queridos, ela é cortada no seu tronco, por mais que depois da árvore cortada você pegue esse tronco e jogue fora, você joga os galhos fora, né? Porque nós sabemos que a árvore, depois que ela é cortada, o tronco, esse tronco ele não tem mais vida, né? Nós sabemos que o tronco ele seca e dali ele só vai servir como lenha, como madeira para outras necessidades. Mas a árvore que foi cortada, aquele tronco ele vai morrer no pó, ele vai secar no pó. A árvore foi cortada no tronco. Do corte, da parte onde foi cortada no tronco, para cima, né, para os seus galhos, não vai mais haver vida. Só que quem disse que a árvore morreu simplesmente porque foi cortada? Por mais, irmãos, que a árvore tenha sido cortada, tenha sido arrancado o seu tronco, tenha sido jogado o seu tronco fora, essa árvore, ela ainda não morreu. Porque normalmente a árvore ela é cortada no tronco, mas as raízes ainda estão fixas. As raízes ainda estão fixas no solo.
E quando essas raízes estão afixadas no solo, enquanto essas raízes estiverem afixadas no solo, essa árvore, ela ainda não morreu. Essa árvore, ela ainda pode brotar. E ela pode se renovar. E não vai cessar os seus renovos. Jó não falou aqui no texto, irmãos, mas nós sabemos, Jó estava falando de algo natural, irmãos. Tá certo? Tem pessoas que entendem errado esse texto e acham que o tronco lá no pó ele vai reviver. Não. O tronco lá no pó ele não tem como reviver mais. Como é que o tronco vai voltar a ser árvore se não tem mais raiz? O segredo da árvore permanecer viva e ainda ter renovo é as suas raízes estarem afixadas no solo. Você quer ver uma árvore morrer de verdade? É depois dela ser cortada pelo tronco, alguém vir e arrancar o restante do tronco que ficou pela raiz. Se a raiz for cortada, se a raiz for arrancada do solo, aí sim, essa árvore ela não tem mais vida. Se a raiz for arrancada do solo, essa árvore não tem mais condição de viver. Aí sim, não tem mais. Mas simplesmente porque a árvore foi cortada no seu tronco e essa árvore ainda tem as suas raízes afixadas no solo, essa árvore ela vai voltar a brotar. Essa árvore ela vai voltar a ter renovo. Ela vai voltar a crescer e vai voltar a ser uma árvore nova, frondosa. Era isso que Jó estava dizendo. E nesta expressão de Jó, ele estava nos ensinando um princípio muito importante. Ele estava dizendo, por este texto aqui, que o segredo da árvore ela não morrer, ela manter as suas raízes no solo, se ela ainda tiver as suas raízes no solo, se essas raízes estiverem mantidas, afixadas no solo e ao cheiro das águas, esta árvore ela não morre. Em outras palavras, Jó estava falando da esperança. Porque tanto o solo aqui como o cheiro das águas representa a nossa confiança em Deus. A pergunta é: como é que você está esperando? E pelo que você está esperando? Em quem você está esperando? Se você estiver esperando em Deus, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, as circunstâncias que acontecer, você vai permanecer com essa esperança se renovando como uma árvore, porque a tua confiança está afixada no solo da palavra de Deus, no solo da confiança de que quem prometeu, de que em quem você está esperando, ele é fiel para fazer, ele é fiel para cumprir. Se você está esperando em Deus, se você está confiante em Deus, certo? Ao cheiro, simplesmente ao cheiro das águas, ou seja, simplesmente ao mover na ação do Espírito Santo,
em questão de momento, tudo pode acontecer. Porque quem espera em Deus é tal como esta árvore, que mesmo que foi cortado os seus sonhos, mesmo que tenha sido cortado os seus projetos de vida, mesmo que tenha cortado os seus planos, mesmo que tenha cortado a sua esperança, que você possa olhar para as circunstâncias humanas e dizer, não tem mais jeito, não dá mais, não. Mas se a raiz está fixada na palavra de Deus, e se ao cheiro das águas, se ao cheiro dessa ação de Deus na nossa vida, se a nossa confiança está depositada no Senhor, ao cheiro das águas, na ação de Deus, esta árvore ela vai voltar a crescer. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, a verdadeira esperança é a esperança que nós temos em Deus. É quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Se nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós estamos com uma verdadeira esperança de que vai acontecer aquilo que nós estamos esperando. Porque o Senhor, Ele é fiel. Jó estava falando exatamente disso. E foi justamente por isso, justamente porque a confiança de Jó estava depositada em Deus, justamente porque a confiança de Jó estava afixada na palavra de Deus, que Jó, ele manteve a sua esperança em Deus. Olha só o que Jó falou no capítulo 19. No capítulo 19, no versículo 25, Jó ele faz uma declaração daquele que de fato espera em Deus. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Jó estava tão confiante em Deus que ele tinha convicção de que o Senhor iria por fim, ou seja, no tempo determinado, se levantar e agir em prol da vida dele. Né? Ele tinha essa esperança e essa esperança não morreu, porque a esperança de Jó estava depositada em Deus, ou seja, as raízes desse tronco que foi cortado estava fixada em Deus, na palavra de Deus. Amém? E, irmãos, nós sabemos de toda a trajetória. Jó passou por toda a aprovação e ele foi aprovado, né? E a aprovação de Jó não foi nenhuma surpresa para Deus. Porque Deus é Deus, Ele conhece todas as coisas. O Senhor conhece a Jó e conhecia o futuro de Jó. Deus só estava provando para o próprio Jó e para Satanás que Jó era um homem de Deus. Agora, vocês querem saber o que foi que aconteceu de acréscimo na vida de Jó, que já era servo de Deus, que já era um homem temente a Deus, já era um homem sincero. Sabe o que foi que aconteceu de acréscimo na vida de Jó, com toda essa provação? A Bíblia diz que quando se terminou a provação de Jó, quando finalizou a provação de Jó, que acabou o tempo da espera de Jó, por esse Redentor vivo, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo o que Jó tinha e dobrou a bênção na vida de Jó. Tudo o que Jó tinha foi dobrado. Deus o abençoou de forma dobrada. Mas o maior acréscimo na vida de Jó não foi ser restituído a ele tudo aquilo que o diabo havia levado, tudo aquilo que o diabo havia tirado da vida dele.
o maior acréscimo na vida de Jó foi exatamente o que Jó declarou no capítulo 42 e no versículo 5. Jó disse o seguinte: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Meus amados irmãos, Jó ele foi ricamente abençoado por Deus depois que toda a provação passou. Não foi em vão toda a esperança de Jó depositada exclusivamente em Deus. Jó depositou a sua confiança em Deus. E a sua confiança depositada em Deus, a esperança de Jó, foi recompensada. No tempo certo, Deus, o Redentor vivo, como ele disse, se levantou e decidiu abençoá-lo novamente. E restituiu a Jó o que o diabo roubou, e entregou a Jó o dobro daquilo que ele já tinha antes da provação. Deus restituiu tudo. Mas Jó saiu da experiência, irmãos, com algo muito mais valioso do que tudo aquilo que ele foi restituído. Jó saiu com uma experiência com Deus. Jó ele declarou, ele deixou claro que antes da experiência, da provação que ele teve, ele conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Mas depois da provação, depois da experiência que ele teve, ele agora estava conhecendo o Senhor, de vê-lo com seus próprios olhos. Ou seja, ele teve uma experiência pessoal, particular, íntima, para poder conhecer a Deus. O maior ganho de Jó, irmãos, e o acréscimo naquilo que Deus já havia declarado de quem era Jó, é que Jó ele passou a ter intimidade com Deus. Então, os irmãos vejam o tamanho como é que eu poderia dizer? O tamanho da fé desse homem, né? Os irmãos ouvintes vejam, né? Como era bonito de se ver essa declaração da parte de Deus de um homem que conhecia a Deus e que decidiu ser servo de Deus, homem de Deus na terra, apenas de ouvir falar sobre Deus. Olha o tamanho do acréscimo que teve na vida de Jó, na experiência de Jó, porque ele saiu de... Já era um homem que temia a Deus, somente de ouvir falar. Agora imagina como é que Jó iria ser este homem de Deus depois de ter intimidade com ele. E aí, para finalizar, meus amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer para você o seguinte, que pare de esperar nas coisas desta vida. Pare de esperar em pessoas. Pare de esperar em instituições. Pare de esperar em coisas daqui. Que a nossa esperança ela seja depositada em Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, nós esperamos como Jó esperou. Nós esperamos com as nossas raízes afixadas numa terra, né, num solo fixo, que é a palavra de Deus. Quando nós esperamos em Deus, nós podemos ter convicção de que a nossa esperança ela vai ter a sua realização, porque ao cheiro das águas, o Senhor ele pode realizar todas as coisas na nossa vida.
Então, a verdadeira esperança, queridos, é a esperança que se espera em Deus. Que nós possamos depositar a nossa confiança e a nossa esperança exclusivamente em Deus. E uma outra coisa que eu deixo como aplicação desta palavra é que assim como Jó aprendeu, né, que havia mais de Deus para a vida dele, que a experiência com Deus não era apenas de ouvir falar, mas dava para se ter uma experiência com Deus mais íntima, que você também busque essa intimidade com Deus. Até porque nos tempos de Jó, realmente era muito mais difícil do homem ter intimidade com Deus. Era muito mais difícil porque não estava aberta essa possibilidade do homem ter essa comunhão com Deus, tendo o Espírito Santo habitando no seu ser. Mas desde aquela profecia de Joel, o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Daquele dia em diante, quando o Senhor fez aquela promessa, e quando esta promessa ela veio no cumprimento, né? Já no Novo Testamento, quando Jesus soprou sobre os seus discípulos, quando ele voltou para o céu e ele deixou conosco um outro consolador, desde então existe a possibilidade do Espírito Santo habitar no teu ser, amado ouvinte da palavra de Deus, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo e o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, recebe o Espírito Santo na sua vida. E não apenas existe a possibilidade do Espírito Santo habitar em nós, como também existe a possibilidade de termos uma intimidade com Deus, de conhecermos a Deus cada vez mais intimamente. Então, que cada um de nós, amados irmãos, se você já tem o Espírito Santo, que você busque intimidade com o Senhor, que você torne-se cada vez mais íntimo do Senhor. Você vai entender que a experiência com Deus, ela não é uma monotonia, e não é apenas o estereótipo, não é apenas aquilo que a gente vê ao nosso redor de forma exterior, mas é aquilo que Jesus de fato disse para aquela mulher samaritana. É como jorrar uma fonte que jorra do nosso ser. Se o Espírito Santo habita em você, então busque uma intimidade maior com Deus. E a cada dia busque mais essa intimidade, porque ela é inesgotável. E você vai entender, você vai perceber que é algo extraordinário, maravilhoso da parte de Deus. Amém? Meus amados irmãos, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Espero que esta reflexão da palavra de Deus possa ser uma bênção e venha ser impactante para a sua vida. Eu desejo sinceramente que o Espírito Santo fale mais profundamente com cada vida e em cada coração. Amém? Meus amados, estamos finalizando a nossa live. Eu quero, antes de fazer a oração de encerramento, né, somente agradecer a todos. Eu não estou conseguindo ver aqui os irmãos que participaram, né? Mas eu quero agradecer a todos pela participação, certo? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família e que esta palavra ela venha, né, ser um instrumento do Espírito Santo para ele ainda falar mais ao teu coração e a você, meu amado ouvinte, para que o Espírito Santo possa te convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. E você arrependa-se dos seus pecados e renda-se aos pés de Jesus, reconhecendo como Senhor da sua vida e o teu Salvador pessoal. Que Deus em Cristo, meus amados, continue nos abençoando. Eu quero orar por você, quero orar por cada um dos ouvintes nesta manhã, também encerrar a nossa participação nesta live com esta oração. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e fiel, depois de uma reflexão desta tua palavra que é tão poderosa, Senhor,
nós queremos te agradecer por tudo. Te agradecer por falar com as nossas vidas. Eu te agradeço por o Senhor falar com a minha vida. Te agradeço, Senhor, por cada um dos ouvintes, cada um daqueles que estiveram, Senhor, acompanhando esta live, bem como aqueles que depois irão tirar um momento do seu tempo para assistir esta live. Que o Senhor possa, de uma forma maravilhosa, falar com cada um ainda mais através do Teu Espírito Santo, convencer aqueles, Senhor, que precisam ser convencidos e transformar todos aqueles que abrirem o seu coração para que a sua palavra venha ser aplicada. Venha, Senhor, aplicar a tua palavra em cada vida. Venha de uma forma impactante fazer grandes maravilhas e proezas. Amado Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço por esse momento. Te agradeço por esse momento desta live, Palavra de Esperança. Que o Senhor possa, assim, estar a cada dia abençoando cada vez mais. Que o Senhor possa a cada dia estar usando cada um dos preletores desta live. Assim eu te peço, Senhor, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim o desejar. Amém.